Abra comigo a sua Bíblia. Nós, reformados, celebramos tudo isso, mas nós cremos, irmãos, que o momento mais importante do culto é a pregação da palavra, porque quando você lê a Bíblia no Antigo Testamento, ela não faz diferença entre a ação de Deus e a palavra de Deus. Toda vez que Deus fala, Ele age. Quando Ele diz, haja luz, a luz vem a existir. Então, a palavra de Deus traz à realidade coisas novas. E é por isso que nós expomos o texto. Não é a palavra do pastor Roster, é a palavra do Senhor Jesus falando conosco. Então, nós vamos ouvir nessa manhã a pregação da palavra de Deus em Gálatas. E eu estou muito feliz porque lá no início do ano, no final de janeiro, eu comecei a expor a carta aos Gálatas. E hoje, para a glória de Deus, nós estamos terminando essa exposição. Gálatas, nós vamos ler capítulo 6, a partir do versículo de número 11. Gálatas, capítulo 6, a partir do versículo 11. Assim diz a palavra do Senhor. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com vosso espírito. Amém. Oremos ao nosso Deus. Nós vamos falar com o Senhor, pedir a Ele que fale ao nosso coração. Eu vou colocar o celular no modo avião aqui, e nós vamos agora já orar ao nosso Deus. Oremos. Pai, nós queremos glorificar o Teu nome, nós Te bendizemos por esse culto tão abençoado desta manhã. Obrigado pelo nosso coro masculino, pelo qual já intercedemos. Te louvamos pela vida dos nossos diáconos que foram eleitos, abençoa junto com eles a toda a nossa junta diaconal. E agora, Deus, nessa manhã de festa, pedimos ao Senhor que nos fale poderosamente a alma. Pai, a Tua palavra diz que nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, Deus, alimenta-nos, descedenta-nos, gera coisas novas em nós pela Tua palavra. Traz à realidade coisas que nós não imaginamos, ó Deus. Glorifica o nome de Jesus, nos enche do Espírito Santo e nos leva, Deus, a cumprir toda a Tua vontade para a nossa vida. Ó Deus, vem nos abençoar, vem libertar hoje pessoas pelo poder do Teu Evangelho, que haja um encontro vivo e pessoal com Cristo Jesus por meio da pregação, e que o Senhor renove em nós o primeiro amor, nos traga um reavivamento espiritual e abençoe a nossa vida por meio da Tua palavra. Essa é a nossa oração, imperfeita, mas sincera, feita, confiada nos méritos, no nome, na graça, na bondade, na autoridade de Jesus. Oramos em nome dele. Amém. Assentai-vos, amados irmãos e irmãs. Você já viu alguém morrer? Você já esteve com uma pessoa no momento derradeiro da sua vida? Você já esteve com alguém na hora da morte? Esses momentos, irmãos, de despedida são momentos especiais. E tudo aquilo que a pessoa fala naquele último momento, ainda que seja dentro das quatro paredes de um lar tremendamente simples, se reveste de uma solenidade imensa. No ano de 2010, eu fui chamado à casa de um homem
para o qual eu tinha tido a alegria de pregar o Evangelho, batizá-lo na cadeira de rodas como membro da igreja, e ele já estava morrendo, o câncer estava dando fim à sua vida, e faltava 1 hora para que ele morresse, e ele mandou a esposa me telefonar. Eu pregaria num culto de quarta-feira, às 20 horas, às 19 horas eu estava na casa dele. E eu perguntei àquele irmão: meu irmão, você está preparado para se encontrar com Cristo Jesus no dia de hoje? E ele me disse: pastor, é o que eu mais desejo. A dor está me consumindo nesse exato momento, mas eu não vejo a hora de me encontrar com o Senhor Jesus. Em lágrimas, me agradeceu pelo tempo que tivemos juntos, e eu disse a ele: eu falo com o meu rei o tempo todo, mas uma coisa você vai poder fazer hoje que eu não posso. Abrace o meu rei por mim, e quando eu chegar lá, eu quero ter o privilégio de abraçá-lo. Que momento maravilhoso, solene. Esses momentos de despedida deixam marcas profundas na nossa alma. No texto que ora lemos, o apóstolo Paulo ainda não estava morrendo, mas ele está dedicando as suas últimas palavras, as palavras de despedida de um pastor que plantou aquelas igrejas, amou aqueles irmãos e teve coragem de pastoreá-los nos momentos mais difíceis de suas vidas. Nessa carta em que Paulo nos mostra a suficiência do Evangelho para a nossa vida cristã sobre todas as coisas, ele entrega as suas palavras de despedida como pastor. E aqui o Senhor nos revela nessa manhã as responsabilidades de um pastor fiel. O texto nos apresenta as responsabilidades de um pastor fiel. A primeira responsabilidade de um pastor fiel que o texto nos apresenta é combater o erro. A primeira responsabilidade de um pastor fiel é combater o erro. Você vai ler comigo, versículo de número 11, até o versículo de número 13. Eu leio o 11, vocês o 12, todos nós juntos o 13. Assim diz a palavra do Senhor: vede com que grandes letras vos escrevi de meu próprio punho. Vocês o 12. Todos comigo, 13. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Paulo, até o momento final desta carta, como um pastor fiel a Deus, combate o erro com toda a intensidade. Vocês se lembram do contexto da carta? Eu preguei nela o primeiro semestre inteiro. Paulo tinha plantado as igrejas da Galácia com Barnabé, e depois de algum tempo que ele passou por aquele lugar, judaizantes que se diziam cristãos, mas não queriam deixar de ser judeus, passaram por aquela região, pregando para que aqueles crentes sejam salvos. Eles não deveriam crer somente em Cristo, eles deveriam crer em Jesus como seu único Senhor e Salvador, mas também deveriam circuncidar-se e deveriam obedecer à lei. Então eles estavam dizendo que a salvação não é somente pela graça mediante a fé, mas a salvação é pela graça mediante a fé, mas também você precisa praticar obras. Então Cristo tem que fazer e você tem que fazer. Não é somente a obra de Cristo que é suficiente para te salvar. E o grande sinal que eles exigiam para que houvesse essa traição para com o Evangelho de Cristo, para que os Gálatas assumissem que o Evangelho não é suficiente, é que os homens da igreja deveriam circuncidar-se. E Paulo aqui até o final da carta combate o erro. Ele nos mostra que um pastor fiel vai combater o erro até o momento final da sua vida. Ele diz para nós o seguinte: ele estava tão angustiado que agora ele tomou a carta da mão do amanuense, do copista que estava escrevendo para ele, e ele mesmo começou a escrever. E você sabe que Paulo tinha problema de visão. Então todas as vezes que ele escreve, ele fala assim: olha com que grandes letras eu estou escrevendo para vocês. Ele diz aqui, olha: vede com que grandes letras vos escrevi de meu próprio punho. Quem está escrevendo agora sou eu, fique atento. É isso que ele está dizendo.
E aí ele vai dizer o seguinte: todos os que querem ostentar-vos na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes. Também no final do versículo 13, ele diz assim: antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Paulo está dizendo que o objetivo daqueles falsos mestres é levar os crentes à circuncisão, para que eles se gloriem dizendo: está vendo, Paulo não discipulou eles direito. Paulo chegou lá e só pegou um evangelho da graça e não exigiu deles responsabilidade. Nós chegamos lá, ensinamos a lei e agora eles são judeus e cristãos e se circuncidaram e estão obedecendo direito. Nós somos mestres espetaculares. É isso que Paulo está dizendo. Eles querem glória para si, querendo mostrar que o seu ensino é melhor do que Paulo e que eles fazem um trabalho melhor do que Paulo. Mas Paulo combate o erro, dizendo a eles o seguinte: que esse falso evangelho e esse legalismo era exercido não para a glória de Deus, mas é porque aquelas pessoas tinham um pecado terrível que se chama temor ao homem. Aqui ele diz o seguinte, versículo 12: todos esses que querem ostentar-vos na vossa carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. A motivação deles não era ser fiel a Deus. A motivação deles era não ser de fato perseguidos pelos judeus. E é por isso que Paulo diz aqui, o objetivo deles é que eles querem que vocês se circuncidem para que eles não sejam perseguidos e nem vocês por causa da cruz de Cristo. Porque os verdadeiros judeus não criam em Jesus. E eles perseguiam os cristãos porque os cristãos diziam que você não precisa ser judeu para ser salvo. Então esses falsos mestres vêm com um meio termo, porque eles dizem: não, vocês podem crer em Cristo, mas continuam sendo judeus. E se eles continuassem sendo judeus, não havia por que sofrer a perseguição dos judeus. Então Paulo diz que a motivação deles é temor ao homem. É serem politicamente corretos para agradar a todos. Irmãos, esse é um problema até os dias de hoje. Eu recomendo que vocês leiam um livro maravilhoso. Quando eu lecionei aconselhamento no seminário em Brasília, era uma exigência: Quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno, de Ed Welch. Esse livro é preciosíssimo, porque ele mostra como muitas vezes as pessoas, por temor ao homem, por medo de não agradar o papai, a mamãe, o chefe, pessoas da igreja, ofendem ao Senhor, desobedecem ao Senhor, não se dedicam à vida de testemunho para se adequar ao politicamente correto, para não criar problemas para si. Elas ficam caladinhas. E o texto revela que quem tem essa atitude tem como motivação não a glória de Deus. Quem tem essa atitude tem mais medo do homem do que de Deus. Para eles, Deus é pequenininho e as pessoas são grandes. Por isso eles querem agradar as pessoas e não querem agradar a Deus. A quem você quer agradar? O apóstolo diz em Gálatas 1:11: se eu quisesse agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Mas ele combate o erro, porque ele diz que esse legalismo, essa falsa circuncisão, revela uma grande incoerência na vida daqueles que exigem isso das pessoas. Ele diz aqui no versículo 13: pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. O que Paulo está dizendo: gente, abre o olho. Esse pessoal está chamando vocês aí para seguir um legalismo que eles, nem mesmo eles vivem. Eles são hipócritas, porque é impossível o homem obedecer a Deus o tempo todo por sua própria capacidade. Nós somos pecadores, e o nosso pecado vai ofender a santidade de Deus. Então nós não podemos usar a obediência como régua, como medida para que sejamos aceitos diante de Deus. Depois de aceitos pela graça, nós vamos obedecer por amor. Mas nós não somos aceitos pelo que fazemos, nós somos aceitos porque Cristo morreu na cruz para pagar os nossos pecados. E qualquer pessoa que se ache melhor do que outro, qualquer pessoa que vista uma roupa de legalista, qualquer pessoa que diga: Deus me aceita porque eu sou uma excelente pessoa na sua presença, é hipócrita, porque todos nós somos pecadores.
E quando não estamos fazendo nada de errado, até por pensamentos, palavras e muitas vezes omissão, pecamos. O apóstolo combate o erro até o final. Até o final. É por isso que ele fala com tanta veemência lá no capítulo 1. Ainda que venha um anjo do céu, ou se nós mesmos, ele se inclui, todos os apóstolos, vos pregamos outro evangelho, além deste que vos anunciamos, que sejamos considerados malditos, anátemas. E ele repete, outra vez eu repito a vocês, se alguém vier pregando outro evangelho, que seja considerado maldito. Veja bem, meu querido amigo e irmão, que Paulo está nos ensinando que quando um pastor ama o seu rebanho, ainda que as suas palavras soem duras e fortes, porque ele não quer que suas ovelhas caiam no inferno, porque ele quer que suas ovelhas conheçam ao Senhor Jesus. Ele vai confrontar o erro, ele vai confrontar as coisas erradas, ainda que isso venha a causar dor às suas ovelhas. Imaginem comigo, se nós estamos num belo lugar, na primavera, uma região de montanhas, e passeando com alguns amigos, e nós vemos um pasto verde maravilhoso no alto, e nós conhecemos e sabemos que depois daquele pasto há um grande precipício. Imagine que alguma pessoa está correndo por ali, e se ela der o próximo passo, ela vai cair. Se eu falar para ela assim, ei, doçura, cuidado com o precipício. Você acha que eu vou ter feito o que é correto? O que eu tenho que fazer? Pare! Cuidado! Pastor, assustado, ela vai cair no precipício. Cuidado! Você pode cair! No momento de desespero, se eu for carinhosinho demais, eu estou sendo indolente e colocando a vida daquela pessoa em perigo. Então, algumas vezes você virá a essa igreja e ouvirá sermões que confrontam você, que confrontam o seu pecado. Não é porque o seu pastor ou os seus pastores te odeiam, é porque nós amamos você e nós queremos que a sua vida seja mudada. Nós não queremos que você continue no erro. Nós queremos que você se arrependa dos seus pecados. Nós queremos que a sua vida seja transformada por Cristo Jesus. Nós não queremos que você viva entregue à própria sorte. Porque se você ficar entregue à própria sorte, você já estaria lá na Paulista, na marcha, nesse exato momento. Porque é isso que a Bíblia diz que acontece com quem Deus entrega a sua própria sorte. Então, nós queremos que você se volte para o Senhor. Se nós somos pastores fiéis, nós vamos confrontar o erro para a honra e para a glória do nome de Jesus. Então, aguenta, coração. Você vai ouvir mensagens aqui que muitas vezes vão deixar você indignado, mas é porque você é amado pelo Senhor e é amado por nós. E se te ferir, glória a Deus. Você precisava ser ferido, precisava se arrepender, precisava voltar para Jesus. Primeira responsabilidade de um pastor fiel é combater o erro. Esse púlpito está comprometido a combater o erro, primeiramente na vida de quem prega, e a combater o erro na vida de todos nós, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém. Você quer ter um pastor que só massageia o seu ego, ou que é fiel e abençoa a sua vida? O texto nos apresenta uma segunda responsabilidade de um pastor fiel. A primeira responsabilidade de um pastor fiel é combater o erro. Mas a segunda responsabilidade de um pastor fiel é exaltar o evangelho. Segunda responsabilidade de um pastor fiel é exaltar o evangelho. Olhe comigo para o texto. Nós vamos ler agora o versículo de número 14, o versículo de número 15 também. Eu lerei o 14 e a igreja o 15. Assim diz a palavra do Senhor. Mas longe de mim esteja a gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, para o qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Vocês o 15.
Paulo diz: longe de mim esteja gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor. O que ele está dizendo? Gente, eu não tenho glória pela quantidade de pessoas que se converteram aí. Deus me usou, eu plantei a igreja, mas eu não busco me gloriar em cima de vocês. Até porque, amados irmãos, a conversão de pecadores não é responsabilidade de pastor. Pastor não pode converter o coração de ninguém. Nós pregamos o evangelho para todos, mas quem converte é o Senhor. Nossa igreja está crescendo, eu louvo a Deus por isso. Alguns são batizados, outros vêm de outras igrejas, e não me importo com isso, irmão. Sabe por quê? Porque eu não sei quem verdadeiramente é convertido e não é. E quem converte é o Espírito Santo. Mas quando Deus faz a igreja crescer, nenhum pastor pode se gloriar nisso. Paulo diz: longe de mim esteja gloriar-me no que Deus tem feito na vida de vocês. E ele diz para mim: a única glória que eu tenho está na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz, ou seja, eu só posso agradecer e exaltar porque Cristo morreu por mim. Então a única coisa da qual eu posso me jactar é dizer: pela graça de Deus eu sou salvo. Cristo morreu na cruz por mim, meus pecados foram perdoados, ninguém me arrebata das mãos de Jesus. Paulo exalta o evangelho, ele sabe que ele mesmo só foi convertido porque Cristo deu a vida na cruz para salvá-lo. Então quando ele exalta o evangelho, ele vai mostrar que o evangelho é quem vai dar vitória a ele contra o pecado. Ele diz aqui no texto claramente a nós: longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo está dizendo: eu agora não vivo uma vida no mundanismo, porque Cristo foi crucificado na cruz e eu fui crucificado com ele. Ele diz que quando nós vivemos no evangelho, nós morremos para o mundanismo. E aí ele diz: e o mundo morreu para nós. Nós não precisamos mais viver nos pecados de outrora. Nós não precisamos afundar o pé nas drogas, como muitas pessoas que nós conhecemos afundam o pé nas drogas. Nós não precisamos viver correndo atrás da micareta, na farra desse mundo, buscando alegria na carnalidade, porque nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Cristo habita em nós e Ele é em nós a esperança de glória. Nós morremos para isso. Nós não precisamos tomar todas mais, amados irmãos, louvado seja Deus. Nós não precisamos andar no passo da multidão. Nós não precisamos falar as coisas para agradar a sociedade, porque a sociedade está falando toda ela a mesma coisa. Não! Paulo diz: por causa do evangelho, eu estou crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para mim. Ele exalta o evangelho, porque o evangelho transformou a nossa vida. Se você quer ter uma vida transformada, você tem que se arrepender dos seus pecados e crer de fato que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz para te salvar. Então, quando ele exalta o evangelho, ele mostra para nós que evangelho não é nem legalismo e nem liberalismo. É algo totalmente diferente. Olha o que ele diz aqui. Ele fala isso claramente no versículo de número 15. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. O que Paulo está dizendo? A circuncisão para nós não vale nada. Nós não subimos mais escadas de joelhos, nós não somos legalistas. Nós não precisamos açoitar as nossas costas para sermos salvos. Eu não preciso ser perfeitinho diante de Deus para ser salvo. Cristo morreu por mim, então o legalismo não é nada para mim. Eu não preciso ter uma aparência de legalista diante das pessoas para ter justiça própria diante de Deus e diante dos homens. Isso é besteira, é isso que Paulo está falando. Mas ele diz também que nem a circuncisão é coisa alguma e nem a incircuncisão. Porque tem gente que diz assim: não, eu sou calvinista, eu sou salvo pela graça. Então eu posso sair e tomar todas. Eu posso sair e aproveitar todas as festas. Eu posso beber até cair. Eu posso dançar músicas que não glorificam a Deus e são tremendamente carnais. Eu já sou salvo mesmo. Eu sou calvinista. Paulo está dizendo que isso é incircuncisão, liberalismo. O evangelho também não é isso.
O evangelho não é nem um extremo, nem é o outro extremo. O que é o evangelho, pastor? Paulo diz aqui, o evangelho é ser nova criatura. Em 2 Coríntios 5,17 ele diz, se alguém está em Cristo, quem sabe repita comigo, vamos lá? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já, eis que tudo se fez. O evangelho muda a nossa vida. Nós não vamos viver do jeito do mundo, nem vamos viver do jeito que vivíamos antes. Nós não buscamos fazer obras para ser aceitos diante de Deus, porque somos aceitos por causa do que Cristo fez. Porque até as nossas melhores obras são marcadas pelo pecado. Mas nós também não vamos enfiar o pé na jaca, como o mundo diz por aí. Porque nós somos transformados. Nós somos nova criatura. Então o evangelho não é nem legalismo, nem liberalismo. Nem religiosidade, nem licenciosidade. O evangelho é o lugar do equilíbrio. O evangelho é o centro. O evangelho é ser nova criatura. É ter a vida mudada. É ser habitado pelo povo de Deus. E Paulo está nos dizendo que ele, como pastor fiel, exaltou o evangelho. Eu me lembro, irmãos, quando cheguei aqui na nossa igreja, e eu louvo a Deus pela qualidade musical que a nossa igreja tem. Eu encho a boca para falar. Falei, uma das melhores igrejas que tem música em São Paulo, com os melhores corais, é a Unida. Só que quando eu cheguei aqui, alguém me perguntou, pastor, por que no dia, por exemplo, de coro masculino, o senhor prega? Ou no dia de cantata, o senhor prega? Eu falei, porque a Bíblia tem um mandamento que diz assim, ó, prega a palavra. Insiste, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Não existe culto presbiteriano sem pregação da palavra. É por isso que em todo culto nessa igreja, enquanto vocês tiverem um pastor como esse aqui, vai ter pregação. Porque a Bíblia diz que a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de... Nós podemos ter tudo de maravilhoso na igreja, mas o Espírito Santo suscita fé no nosso coração, por meio da sua palavra. Então, se essa igreja quer ser fiel, e eu quero ser um pastor fiel, irmãos, a Deus e abençoar vocês, nosso compromisso é exaltar o evangelho sobre todas as coisas. Não queremos nada com legalismo, nem com liberalismo. Nós queremos ver que esta igreja seja formada por homens e mulheres transformados por Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Segunda responsabilidade de um pastor fiel é exaltar o evangelho. Pastor, qual é a terceira responsabilidade de um pastor fiel? Terceira responsabilidade de um pastor fiel, segundo o apóstolo Paulo, é dar testemunho. Eu vou pular o versículo 16, e Paulo está aqui no final da carta dizendo no 17, quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo Jesus. Paulo está dizendo, ninguém me perturbe mais. Parem de me atacar, isso que ele está falando, parem de me criticar. Eu trago no corpo as marcas de Jesus. O que Paulo está dizendo, irmãos? Paulo aqui já tem uns 15 anos de ministério, pelo menos. Paulo já foi açoitado por causa de Cristo Jesus. Deram nele 40 açoites, menos um com varas, irmãos, a ponto de rasgar as costas e ele cair desmaiado. Em Filipos ele foi açoitado e cantou a noite inteira, e ele com Silas cantavam, e aí os portões se abriram, e aí de repente um carcereiro é convertido de maneira maravilhosa, e Deus faz um milagre. Mas Paulo já foi apedrejado, quase morreu. Paulo já naufragou por causa do evangelho. Mais adiante, lá na ilha de Malta, quando ele vai jogar uma lenha na fogueira, uma cobra vem e pica a mão dele. Ele já tem o seu corpo marcado por causa de Cristo Jesus. Paulo sabe, amado irmão, que o ministério é sofrido. Todo aquele que serve ao Senhor vai sofrer de um jeito ou de outro. Se você está no ministério há alguns anos, você talvez não tenha os cortes que Paulo tinha no seu corpo, mas você talvez vai ter alguma enfermidade e marcas indeléveis na sua alma. O que Paulo está dizendo é que ele foi um exemplo de alguém que sofreu por causa do evangelho. E ele disse àqueles irmãos, me tratem de maneira abençoada. Eu sofri por causa de vocês. Sofri por causa do evangelho. Ele dá testemunho de que todo aquele que é fiel a Cristo Jesus vai sofrer por causa do evangelho. Irmãos, eu conheço muitos pastores, aqui há vários pastores hoje dentro deste templo. Todo aquele que talvez tenha mais de 10, 15 anos de ministério, já viveu muita coisa.
Há alguns, amados irmãos pastores, que sofrem de gastrite terrível, marcas de Cristo. Há alguns que já sofreram um infarto por causa da dedicação ao ministério. Há alguns, amados irmãos, que lutam pelo rebanho, cuidam da família, e de repente, se um filho afasta da igreja, a pessoa diz assim: está vendo, cuidou de todo mundo e não cuidou do filho, estava cuidando de você. Como é que você ainda tem coragem de falar mal de um servo de Deus assim? O ministério é sofrido, irmãos. É por isso que quando lá na igreja de Paracatu, quando eu tinha 14 anos, começaram a dizer que eu tinha que ser pastor, eu corri, mudei de cidade. Vocês estão entendendo o que é isso? Eu fui para Brasília. Eu falei: não quero ser pastor. Eu cresci na igreja. Eu sabia que a coisa não é fácil não, presbítero Roberto. Eu corri, mas não dá para correr de Deus, né, presbítero Samuel? Não tem jeito, né? Deus não estava me procurando só em Paracatu, Ele me achou em Brasília também, né? Não tem como fugir do chamado do Senhor. Mas aqueles que servem ao Senhor vão ser testemunhos de sofrimento muitas vezes. Muitas vezes, muitas lutas. Às vezes você dá a sua vida, tenta cuidar das pessoas e elas não compreendem. E às vezes as pessoas estão doentes, estão enfermas, elas nem falam para você. E se você não está com elas naquele momento, não deu assistência, não deu informação, você não sabia de nada. Você não é Deus, você não é onipresente, você não sabe de tudo. O ministério é desafiador. Eu ouvi uma música aqui, irmãos, alguns dias atrás, achei muito legal, num CD chamado Louvor Caipira, né? A música é de um pastor chamado Eliseu Gomes. Olha a música dele, eu achei engraçado. Vou compartilhar com vocês. Ele diz assim: eu passo reva, muita reva. Né? Eu passo reva com aquele irmãozinho. É difícil de pastorear, mas com a graça e o perdão eu chego lá. Ele diz aqui, ó, presta atenção. Vê se você compara alguma coisa. Se eu prego muito é que eu gosto de falar. E se eu não prego nada, eu não posso apacentar. Se eu brigo pouco é que eu sou esquisitão. E se eu brigo bastante, sou um baita crianção. Corto o cabelo é que eu quero ser boizinho. E se não corto o cabelo, estou pensando em desviar. Se eu falo sério, a palavra veio dura. E se prego bem suave, não tem peso para pregar. Se eu não visito, é que eu não gosto de andar. E se eu ainda visito, eu só quero almoçar. Se eu fico em casa, eu não quero mais ir à igreja. Se prego no domingo, quero só aparecer. Se falo em dívida, eu só penso no dinheiro. Se não falo em dinheiro, já ganhei para viver. Se eu consagro o Benedito para presbítero só porque ele é rico, eu não orei para escolher. E aí ele vai dizer isso aqui, irmãos, é desafio. É desafio. E é por isso que Hebreus fala que você tem que considerar o sofrimento dos seus pastores, olhar para o testemunho que eles deram e imitar a fé que eles tiveram. É isso que Paulo está falando aqui. Eu trago no corpo as marcas de Cristo. Trate com carinho quem pastoreia você. Aqui nessa igreja você tem vários pastores, presbíteros, diáconos que cuidam de você. Abençoe essas vidas. Elas estão se dedicando para abençoar você. Mas em último lugar, nessa manhã, o texto nos apresenta as responsabilidades de um pastor fiel. Em último lugar, o texto diz que a responsabilidade de um pastor fiel é abençoar os crentes. A última responsabilidade de um pastor fiel é abençoar os crentes. Eu vou ler versículo 16, a igreja, o 18. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Vocês, o 18. Paulo quer abençoar a igreja. E ele diz que todo aquele que crê no Evangelho e vive para a glória de Deus, ele abençoa dizendo, ele diz o seguinte, que a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Paz significa plenitude, inteireza, harmonia, enchimento de Deus. Que a paz de Deus esteja sobre você. Misericórdia significa Deus não te dá o que Ele merece. Paulo aqui começa a impetrar uma bênção. Ele abençoa a igreja com paz, ele abençoa a igreja com misericórdia. Que Deus não te dê aquilo que você merece. Ele diz o seguinte, mas que essa bênção seja sobre você e sobre todo Israel de Deus. Israel de Deus é todo aquele que crê em Cristo Jesus. E já tendo abençoado
abençoado, no antepenúltimo versículo, não feliz do último, ele abençoa, ele diz, a graça do Senhor Jesus Cristo, é a bênção que nós impetramos sobre você, o favor imerecido, o perdão de pecados, a vida eterna, a bênção de ter Cristo na vida, a graça do Senhor Jesus Cristo, seja, irmãos, com o vosso espírito, amém. Paulo diz que um pastor fiel vai abençoar o seu rebanho, vai abençoar o povo de Deus, vai abençoar o povo de Deus com a paz de Deus, vai abençoar o povo de Deus com a misericórdia de Deus, vai abençoar o povo de Deus com a graça do Senhor. Louvado seja Deus, irmãos, o nosso grande objetivo no ministério, quando abrimos a palavra, é abençoar você. É chamar você para se arrepender dos seus pecados, é moldar em você a imagem de Cristo Jesus, é preparar você para a bênção que Deus quer que você seja, é levar você a crescer na sua vida de oração, a ter comunhão íntima com o Senhor, a ser um crente cheio do Espírito Santo, a ser alguém preparado para ser uma bênção na sua casa, no seu trabalho, na sua família, nesta igreja e onde Deus te colocar. Pastores fiéis querem abençoar o rebanho, e eles abençoam o rebanho quando pregam com fidelidade, oram, ensinam e edificam com o Evangelho de Jesus, porque é só porque somos justificados pela fé que temos paz com Deus, é só porque cremos em Jesus que recebemos misericórdia de Deus, e é só porque a graça nos alcançou que nós recebemos de graça a salvação em Cristo Jesus. Pastores fiéis vão ser instrumento de Deus para abençoar a sua vida. Paulo cita aqui elementos da bênção do Antigo Testamento. Ele fala de paz, de misericórdia e de graça. E eu já começo abençoando você com a bênção do Antigo Testamento. A outra fica para o final, né? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o rosto e te dê a sua paz. A bênção da paz, da misericórdia e da proteção só vem quando contemplamos o brilho da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Pastor, eu ouvi uma mensagem como essa, onde o apóstolo Paulo termina dizendo que ele é um pastor fiel. Quais são as implicações dessa mensagem para mim? Se você tem pastores fiéis, em primeiro lugar, agradeça a Deus que dá pastores fiéis à sua igreja. Segundo lugar, arrependa-se dos teus pecados e mude de vida quando ouvir os seus pastores pregarem a palavra. Entendam que eles estão sendo usados por Deus para abençoar a vida de vocês. Terceiro lugar, seja um instrumento de encorajamento e não uma pedra de tropeço na vida dos teus pastores. A gente que tem por esporte falar mal do pastor pelas costas. Isso não é bênção para essa pessoa. Se você ouvir alguém falando mal do pastor pelas costas, fala assim, vai falar com o pastor. Porque você está pecando contra Deus e contra o pastor. A gente fala mal, irmão, peca quando fala mal de qualquer um dos irmãos. Não é só dos pastores. Então, quando você vir alguém falando mal de alguém, manda essa pessoa ir conversar com a outra. Porque é isso que o Evangelho manda fazer. Em último lugar, ore para que seus pastores desempenhem com fidelidade as responsabilidades que Deus lhes confiou de combater o erro, exaltar o Evangelho, dar bom testemunho e abençoar a todos. Que Deus dê à Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo pastores fiéis, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém.